vida, né? Muito bem. A gente falou que assim, aquilo que a gente alimenta na nossa mente é o que vai crescer. Se eu alimento egoísmo, ira, mágoa, ressentimento, sentimento de depressão, é o que vai crescer. Mas se eu alimento pensamentos bons de que Deus me ama, que eu vou conseguir, eu vou superar, eu vou emagrecer, eu estou emagrecendo, eu estou ficando maravilhosa, maravilhoso, eu vou perder a barriguinha, eu vou parar de beber, eu vou parar de ter hábitos que não são saudáveis para mim. Linda. É isso que vai crescer na minha vida. E aí, esse texto de Coríntios, 2 Coríntios 10, que eu preciso ler porque ele é tão poderoso. Devia ter pedido para vocês acharem que é mais rápido, né? 2 Coríntios 10, olha o que fala esse versículo. E esse é um texto muito bom para a gente aprender. Na verdade, vou começar o 3. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Olha que coisa linda. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Por isso que nós colocamos aquela imagem ali. Fortalezas, para destruir fortalezas, destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Esse texto é poderoso. Toda vez que você tiver com pensamento, sentimento ruim, você vai lá em 2 Coríntios 10, 3, 4 e 5. Sai daqui. Sai da minha cabeça. É isso que você vai fazer. E aí, nós falamos que o servo é aquela pessoa que entrega ao Senhor aquilo que tem. O que vocês lembram desse dia? Foi domingo passado. Eu me recordo assim, que tem que se esvaziar daquilo que... do seu íntimo, e se encher do Espírito Santo, das coisas de Deus. Que era para a gente se desprender de algo que a gente gostava muito, se doar. Assim. Olha, ele lembrou de uma imagem poderosa. Da Tapeware? Se livrar, se desprender daquela coisa que você tem com as suas coisas, com o seu jeito de ser, com o seu Tupperware, né? Você não dá, não empresta, se a pessoa levou, você fica ligando para ela devolver todos os dias. O servo é uma pessoa que se desprende dos bens. E muitas vezes a gente tem medo de falar, mas se eu entregar para o Senhor, Ele vai pegar tudo, minhas coisas, vai pegar meu carro, Senhor? Eu vou ter que dar meu carro, entregar, vender, dar na igreja. Não é isso. Quando nós nos tornamos servos de Cristo, nós nos tornamos mordomos de Cristo, para usarmos esses bens no serviço do Senhor. Então, o meu carro está a serviço do Senhor. É por isso que eu tenho que cuidar dele. Eu não posso pôr na mão de qualquer pessoa. Eu preciso guardar, eu preciso cuidar, não posso ralar, estragar, deixar sujo. Já viu o carro sujo? Não, não pode. O carro não é meu, o carro é do Senhor. Então, você tem que levar... Querida, onde você está indo, amor? Estou indo lavar o carro do Senhor. Estou indo lá dar um trato no carro do Senhor. O seu armário não é seu, é do Senhor. Então, tem que estar arrumado, bonitinho, organizado. Essa é a ideia. Eu sirvo ao Senhor com aquilo que Ele me deu. E isso muda. Então, entregar a vida dos nossos filhos, porque a gente, às vezes, acha que o filho é nosso. Não. Você está criando porque o filho é do Senhor. Você está criando os filhos que Deus colocou nas suas mãos. E aí vai. Então, essa ideia de entregar, porque nós somos mordomos, somos servos, estamos cuidando, administrando aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E um segredo, e eu posso falar isso por experiência,
quanto mais você usa com sabedoria aquilo que Deus coloca nas suas mãos, sabe o que acontece? Deus coloca mais. Porque Deus não vai dar mais para você se você não administra nem o que tem. Se você não agradece nem pelo que tem. Mas se você agradece, se você usa com sabedoria, se você administra bem, Deus coloca mais nas suas mãos para administrar. Nossa, então vai me dar mais uma casa? Se for para você administrar para o Senhor, está ótimo. Mais um carro? É. Ou Ele vai pôr você para andar a pé, para o Senhor. Você vai ficar maravilhosa, maravilhoso e tudo mais. Então, essa é a ideia. Hoje, a gente, então, está iniciando mais uma etapa com esse pastor bonitão que retornou ao lar, graças a Deus, que tinha bastante coisa para ele fazer para mim, ele já fez. Então, hoje a gente inicia mais um trecho, e nós vamos falar sobre um tema bem importante. Tá, Fernando? Agora é com você. Eu vou sempre dar uns pitacos, mas é com ele hoje. Bonitão sou eu, tá, gente? Vamos deixar bem claro isso. E Edu, eu entendi que você falou carro, a casa. Você vai lavar o carro hoje, é isso? Não, você falou que ia lavar o carro para o Senhor. Não é para esse Senhor, é para o Senhor, tá? A gente não trabalha para esse Senhor. De vez em quando eu Brincadeira, hein? faço para esse Senhor, é para aquele Senhor. Bom, a nossa classe está ficando cada domingo melhor, né? Bastante gente participando, envolvendo e aprendendo. Quando a gente pensa em servo, né, voltando na primeira lição, só para trazer a ideia, nós não estamos falando de escravo, mas estamos falando de discípulos. Pessoas que seguem a Jesus, servem a Jesus, aprendem com Jesus, têm o coração de Jesus e buscam essa vida. Não é que a gente tem isso automaticamente quando está na igreja ou quando a gente entrega a nossa vida a Ele. Ele começa esse trabalho em nós, nos transformando pessoas realmente iguais a Ele. Por isso nós somos servos, estamos aprendendo dele, somos discípulos de ter o coração como é o coração dele, ter o estilo de vida como foi e é o estilo de vida dele. Então a gente vai trabalhar. Quando a gente fala de perdão, né, servo é alguém que perdoa e pede perdão, é talvez um assunto muito delicado e muito sensível para todos nós, né? Porque, às vezes, essa é uma grande barreira nas nossas vidas, barreira de crescimento, porque a gente não perdoa, barreira de doenças sentimentais, emocionais, espirituais e físicas na nossa vida. O ato do perdão é um ato libertador. Nós aprendemos isso quando nós conhecemos a Cristo e Ele nos liberta do pecado e nos dá vida eterna. Então, quando nós exercemos o perdão, né, ou somos perdoados, recebemos uma cura, uma libertação, uma salvação na nossa vida. Muitas coisas não andam nas nossas vidas, não acontecem nas nossas vidas, não se desenvolvem na nossa vida, porque às vezes falta pedir perdão ou liberar perdão. Então, perdão é uma coisa tão importante que Jesus morreu para nos perdoar, assim nos salvando, nos libertando e nos dando nova vida. E eu, como discípulo de Jesus, como servo de Jesus, eu tenho que também exercer essa prática do perdão, e ser perdoado e pedir perdão, porque é a maneira em que nós nos curamos e curamos aos outros, e liberamos as nossas vidas. Às vezes, quando a gente chega na nossa vida adulta, eu sei que tem muitos jovens aqui, a maioria são jovens, né? Como eu, assim, né? Já está nos 40 anos, né? Um pouquinho mais, talvez. Todos nós aqui começamos a nos perguntar por que a nossa vida não foi para frente, ou não vai para frente, ou por que isso não acontece, ou por que essa coisa está amarrada em mim, por que isso não se desenvolve, por que eu não consigo chegar ali, porque a gente começa um monte de porquê. E às vezes é um detalhe de que nós não pedimos perdão, ou não fomos perdoados, e isso não nos libera a vida para o sucesso.
Vou tentar contar bem rápido, né, uma experiência para vocês, se é que vai dar tempo de falar rápido, né? Pastor gosta de falar, né? Mas assim, quando eu era menino, bem adolescente para baixo, né? Meu pai, principalmente, ele não me dava dinheiro. Dificilmente ele me dava dinheiro ou fazia uma compra de alguma necessidade que eu tinha, porque eu precisava, ele não dava. Não porque ele não tinha. Meus pais eram comerciantes, eles tinham dinheiro, eles tinham condições, mas por alguma razão, sabe, filho de meio é aquela coisa, né? Eles adoravam a minha irmã, que era mais velha, era a princesa da família, ou adoravam meu irmão mais novo, né? Que era o bebê da família. Mas o filho do meio sofria, gente. Né? Eu não tinha, então era tudo para minha irmã, que era a princesa, né? E tudo para o bebê, que era o meu irmão. E isso me levou a pensar que talvez eu pudesse tirar dele, em vez de ficar pedindo e nunca ter. E eu comecei a extrair dinheiro dos meus pais, principalmente do meu pai. E sempre que dava, eu ia lá, tirava um dinheiro. E aquilo ficou na minha vida, porque era a única forma de eu poder comprar alguma coisa, fazer alguma coisa, sair, porque ele não dava e ele não dava de propósito. Pelas razões que eles tinham, não vou julgá-lo. Mas a experiência é essa. E aí depois, lógico, eu parei de pegar dinheiro, né? Cresci, fui trabalhar, fui desenvolver a minha vida, mas chegou um momento na minha vida com a Ieda, no meu casamento, em que eu trabalhava muito, tinha 2 empregos, a gente economizava, a gente tentava fazer um bocado de coisa e a coisa não ia. Aí eu dava dízimo, eu dava oferta, eu falava, cara, a Ieda sempre me cobrava, você está dando dízimo? Estou dando dízimo, mas está dando oferta também? Estou dando, mas porque a gente não está bem, porque as coisas não acontecem na nossa vida, né? Então, encurtando, eu comecei a indagar isso a Deus também. Por que, Senhor? Eu trabalho, a gente se esforça, a gente dá o dízimo, a gente dá a oferta, mas a nossa área financeira está amarrada. Ela não se desenvolve. Acho que você já relacionou porque ela não se desenvolvia. Porque na minha infância, eu tive aquela atitude de extrair, para não falar roubar, né? Porque está em família, a gente não rouba, a gente extrai, a gente tira. Né? E aquilo me fez pensar, o Espírito Santo me trouxe à mente, que aquilo era o meu pecado em relação ao meu pai. Lógico que ele tinha um pecado também em relação a mim, porque ele fazia, né? Ele não fazia, ele não dava, ele não participava da minha vida, e aquilo me levou a fazer aquele pecado. Mas esse era o pecado dele. Eu tinha que resolver o meu pecado em relação a isso. Então, já casado, já tentando acertar na vida, e as coisas não se acertavam, não se resolviam, a direção do Espírito Santo foi me mostrar esse pecado que eu tinha, que pedir perdão para o meu pai. Lógico que eu falei para Deus, mas puxa vida, mas é ele que pecou, ele que me levou a ter atitudes assim. Esse é o pecado dele. O teu pecado foi fazer isso. Foi trabalhar e tentar resolver dessa maneira, isso aí. Bom, depois de um tempo, tentei de outras formas, insisti em outras maneiras de resolver e nada resolvia. E o Espírito Santo sempre me trazia esse meu pecado em relação ao meu pai. Bom, em um determinado momento, eu me propus a ir até ele, conversar sobre o assunto e pedir perdão para ele. Como se ele não soubesse, ele sabia que eu fazia isso. Mas eu falei, não importa. Eu quero me libertar. Eu quero sair dessa vida que eu estou vivendo e trazer prosperidade para mim, para minha esposa, para os meus filhos, poder servir ao Senhor com maior liberdade. Aí, num almoço de família, na casa dele, eu fui lá, pai, o senhor sabe disso, o senhor sabe daquilo, o senhor sabe que eu fazia isso e eu queria pedir perdão para o Senhor. Lógico que ele não queria nem ouvir isso, nem saber isso, porque ele sabia disso. Ele sabia que me fazia errar. Mas ele não queria ver eu confessando o meu pecado. Não, não quero saber, não precisa, não, eu faço questão. Eu quero que o Senhor me perdoe, porque eu fazia isso. Não importa as razões por que eu fazia, mas eu quero pedir perdão.
Foi duro, foi complicado na minha vida. Mas, só resumindo, depois disso, que eu pedi perdão para o meu pai, a minha vida foi liberta, foi livre, né? E, depois de um tempo, as coisas começaram a acontecer na minha vida de uma forma surpreendente. Que eu comecei a me desenvolver melhor ainda nos empregos que eu tinha, e dos empregos nas empresas que eu comecei a ter, e nas empresas, nos empreendimentos que nós tivemos. E depois, só para resumir, né, só para deixar vocês com inveja, pede perdão, porque Deus me deu muito mais que os meus pais e os meus irmãos tiveram na vida. Eu tenho. Tenho em todo sentido, não aquilo que o dinheiro, ter o dinheiro, mas ter a liberdade, a felicidade e a alegria. Tenho muito mais bens do que eles tiveram todos juntos. Tive muito mais empresas do que eles tiveram juntos. Porque eu creio que Jesus me libertou. E isso me fez e tem me feito um servo melhor. Eu sirvo aqui na igreja, sirvo a uma organização que prega a palavra, ajuda pastores, ajuda missionários. É a nossa forma de eu e a Ieda estarmos servindo ao Senhor dessa maneira. E hoje, a gente só mantém 2 empresas, né? E os nossos serviços ao Senhor. A Ieda mantém a clínica de psicanálise dela, ela é psicanalista, então ela mantém essa empresa, e a gente mantém uma das empresas, que é a Percepção, que é a empresa que hoje, né, trabalha ajudando empresários, ajudando pessoas a realmente se libertarem para uma vida financeira bem-sucedida. Então, quando a gente olha a importância do perdão, o pedir perdão e ser libertado por aquilo, e ver a consequência que aquilo nos dá, hoje eu posso servir muito mais a Deus, com os recursos que Ele tem me dado, que Ele já me deu. Né? Eu nunca deixei meus filhos roubarem meu dinheiro. Antes de roubarem, eu já dava algum dinheiro para eles. Ainda dou dinheiro até hoje para eles, para nunca terem a tentação que eu tive. Bom, estou tentando resumir, mas quando acontece essas situações de ofensa, quando a ofensa acontece, seja de um lado ou do outro, precisa existir o perdão. Seja eu perdoar uma pessoa, de libertar aquela pessoa daquilo que ela está vivendo, porque só em Cristo nós conseguimos perdoar. Só experimentando o perdão de Cristo nas nossas vidas, Ele nos ajuda a sermos servos e discípulos deles, perdoadores, e que pedem perdão quando erram. Ainda hoje eu erro. Ainda hoje eu tenho muitas coisas na minha vida em que eu peco, mas eu logo busco o perdão. Seja o perdão de Deus ou o perdão das pessoas a quem eu ofendi. Não importa quando a ofensa acontece, pode ter sido no passado, como foi essa minha experiência, ou às vezes no presente, como estou vivendo. Às vezes eu posso ser o ofensor, aquele que eu estou machucando, às vezes, uma pessoa, ou ofendendo uma pessoa, ou, sabe, criando uma situação constrangedora para a pessoa, ou eu posso estar sofrendo isso também, e eu preciso aprender a me libertar. Então, o perdão é esse poder que vem nas nossas vidas e que nos faz nos sentir aliviados, nos faz sentir sarados e curados. Então, você pode curar muitas pessoas perdoando. Você pode se salvar, talvez, dessa enfermidade de incapacidades que você tem na sua vida, pedindo perdão, ou buscando perdão das pessoas que você tem errado. O perdão é aquele diferente, né, da ofensa, diferente daquela pessoa que está ofendendo, que está magoando, que está trazendo. Ele é aquele que vem e nos cura e nos liberta para vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós. Veja, enquanto você guarda rancor,
guarda sentimentos ruins, raiva, ódio, você não vou perdoar, ou não consigo buscar o perdão, eu não vou me humilhar, eu não vou perdoar. Enquanto você lida com esses sentimentos, o teu coração está mais ou menos assim, amarrado com correntes do pecado e sendo sufocado por alguma coisa que Jesus já quer te libertar, já te libertou e quer te salvar. Veja o que o salmista coloca aí. Enquanto isso... Alguém pode ler para mim? Bem alto. Ou todo mundo, vai lá. Todo mundo lendo junto comigo, então. Guarda isso. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Esconder é você guardar, é você reter, é você não querer, né, expor aquilo e resolver aquilo. O salmista coloca que o meu corpo definhava de tanto gemer. Às vezes a dor que nós estamos sentindo, o sofrimento que nós estamos passando, é por falta de pedir perdão ou liberar perdão. E se nós não cuidarmos disso, gente, em qual seja a fase, uma fase anterior nossa, de infância, de criança, de consciência dessas coisas, ou mesmo nessa fase adulta nossa, se nós não cuidarmos de pedirmos perdão, né, e pedir para que as pessoas nos perdoem, muitas coisas podem acontecer na nossa vida, se nós não estivermos vigilantes em relação a isso. Começa com a mágoa. Veja. Que árvore é essa aí, gente? Não é de maconha, não, tá? Parece, mas não dá. Não tem nada a ver com isso aí, tá joia? Quem já morou no campo, tem às vezes um mato lá, sabe que isso é o quê? Mandioca. E mandioca é uma planta linda, né? Ela fica num tamanho razoável, ela tal, mas você não sabe o que tem por baixo. Né? A raiz começa com qualquer raiz, pequenininha. Deixa lá. Né? A raiz não... Está ali, está uma árvore bonita, mas você não tem noção do tamanho que aquela raiz vai se tornando na sua vida. Quando a raiz é pequenininha, você puxa e já sai logo a mandioquinha, pequenininha, para, né, você resolver ela. Mas quando você permite que isso fique muito tempo, você pode puxar a árvore, puxar lá os galhos, puxar o pé de mandioca, e a coisa é difícil. Veja, uma vida que não perdoa e não é perdoado, é assim, começa como uma coisa sutil, simples. Mas aquilo vai criando raízes profundas em nós, que quanto mais tempo se demora para resolver, mais difícil fica para ser tirada e resolvida. Não sei vocês, mas eu gosto de mandioca, né? A gente morou no Mato Grosso do Sul, nossa, no churrasco, né? Lá eles achavam estranho quando a gente mudou para lá, mas vocês paulistas comem churrasco com pão, né? Porque era pãozinho francês, né? Tudo tem a ver com churrasco, né? Vinagrete, mas lá no Mato Grosso do Sul você come churrasco com mandioca. Mas não essa mandioca, tá, gente? Essa aqui é a mandioca do nosso pecado, de guardarmos mágoa, rancor, amargura, ressentimento, sentimentos que são próprios, né, de um coração que está vivendo essa experiência de não perdoar e ser perdoado. Quando acontece isso, né, a nossa vida fica como um grande armário, né, um armário de escritório antigo, né? Hoje você tem pasta do computador, né? Mas mesmo se fosse, né, você pegar o meu computador, está um monte de pasta, um monte de coisas, você não sabe aonde estão as coisas, né? Mas você vai guardando mágoas, ressentimentos, tristezas, pecados, perdão não liberado, perdão não pedido, e a gente tem um arquivo que vai só aumentando. Quer ver?
Qual foi a última vez que você pediu perdão para alguém? Precisa subir. Oi. Deu. Tem pasta exclusiva para cada pessoa, né? Aham. A mágoa da mãe, mágoa do pai, mágoa do marido, do chefe, cada um tem a sua pasta exclusiva, separada, é bem organizada, a gente é bem organizado para guardar mágoa. Mas qual foi a última vez que você puxou uma pasta dessa, seja para um parente, vizinho, irmão, colega, e pediu perdão? Pediu perdão. Você lembra? Foi recente? Se foi recente que você pediu perdão, você sabe do que eu estou falando. Como é bom ser liberado. Como é bom ser perdoado. Qual foi a última vez que você perdoou alguém? Alguém veio até você e falou, olha, pisei na bola, eu errei, e eu queria que você me perdoasse. Alguém lembra a última vez que você liberou perdão para alguém que realmente pediu perdão para você? Se você lembra, você sabe o quanto isso foi abençoador para outra pessoa e como você foi abençoado de liberar. Porque se nós não fizermos isso, gente, tirarmos as pastas de diversas pessoas ou situações ou de tempo e irmos resolvendo isso, sabe o que vai criando no nosso coração? Vai criando mágoa, rancor, vingança. É o ponto final. Vingança é quando eu quero liquidar, eu quero matar, eu vou fazer alguma coisa para prejudicar aquela pessoa. Se você não resolve, e se você não tem o coração de servo, de discípulo de Cristo, de perdoar e ser perdoado, essas coisas vão sendo crescentes na sua vida. Eu conheci pessoas adoecidas fisicamente, tortas, enrugadas, né? E tentando descobrir a razão daquilo. A gente morava no interior, era um problema clínico, um problema disso, um problema daquilo, e conversando com a pessoa, em 10, 15 minutos, nós notamos o porquê ela estava toda aquele formato, não conseguia nem andar direito, nem se mexer direito. Era mágoa, era ressentimento, era uma pessoa que vivia, sabe, amarga e com espírito de vingança, de devolver aquilo. Falei, cara, milagre aqui é só o perdão. Não é médico, não é ciência, não é nada. Enquanto essa pessoa não perdoar ou pedir perdão, ela vai só se definhando e acabando, infelizmente. Por isso que em Efésios, capítulo 4, versículo 31 e 32, veja comigo, Efésios, capítulo 4, versículo 31 e 32. Vamos ler juntos? Está lá em cima? Vamos lá. Livrem-se. Qual é a primeira palavra? O que é livrem-se? Põe para fora, resolve esse negócio. Ou pedir perdão, ou perdoar, busca a pessoa e tenta logo se livrar disso. De que forma nós podemos fazer isso? Final do versículo. Perdoando-se mutuamente. Quando a gente cria essa capacidade de Cristo em nós, de perdoar e receber o perdão das pessoas, nós estamos nos livrando de todas essas coisas ruins que acontecem e estão acontecendo e que amarram a nossa vida. Não importa se nós somos os ofensores. Veja, não importa. Quando somos os ofensores, nós temos que resolver isso. Se eu ofendi alguém, se eu magoei alguém, se eu falei uma palavra esquisita para alguém, trouxe uma palavra e talvez a pessoa entendeu alguma outra coisa, não me importa. Se aquela pessoa se sentiu de alguma maneira ofendida, magoada, ressentida comigo, eu tenho que ir lá e resolver isso com ela. Não importa assim o que eu penso sobre aquilo, não importa o que eu estou entendendo sobre aquilo.
Mas se aquela pessoa recebeu e viu, provavelmente algum fundo de verdade deve ter nisso. E eu preciso me libertar disso e libertar a pessoa disso também. Então, quando somos os ofensores, essa é a nossa atitude. Mateus, capítulo 5, 23 e 24. Portanto, vamos ler junto? Aí é negócio de ler junto. Professor é fogo, né, gente? Vamos lá, vamos ler junto então. Vamos lá, todo mundo. Portanto... Graças a Deus a nossa igreja não tem altar, né, gente? Então eu não tenho esse problema, né? Mas o altar aqui é a presença de Deus. Ele está falando sobre a minha oração, ele está falando sobre o meu dízimo, ele está falando sobre eu estar tentando viver uma vida cristã, tentando batalhar por alguma, quer dizer, quando eu estou me fazendo assim, fazendo as coisas dessa maneira, eu estou indo no altar levar a minha oferta ao Senhor, de sacrifício vivo, como a Bíblia fala. Mas se o meu coração tem uma situação como essa, de ter que perdoar alguém, ou aceitar, porque às vezes a gente não aceita o perdão, não, eu vim pedir perdão, não, você não está pedindo de verdade, como é? Não, fala, você não está sendo sincero, não, libera logo esse perdão, porque isso está fazendo mal para você também. Então veja, não importa o que eu venha fazer, ou me expressar, ou viver para Deus, mas se eu estou carregando isso, Deus fala, olha, esquece o que você está fazendo, vai lá e resolve isso. Por quê? Não é que Ele está te pressionando a fazer a coisa certa, é porque Ele quer ver você liberto, Ele quer ver você sarado, Ele quer ver você curado. A palavra santidade, ou santificação, que é o processo que nós precisamos ganhar, esse processo dessa caminhada, não é que eu sou santo, que eu estou sendo santificado, Santo Fernando, né? Pelo amor de Deus, né? Mas assim, mas a ideia é de que eu estou fazendo esse percurso para ser sarado, curado, liberto. A palavra santidade ou santificação tem a ver com cura, libertação, ser curado. Então veja, não importa se somos os ofendidos, né? Agora, o importante também não é só se somos nós os ofendidos, os ofensores. Nós estamos falando de uma pessoa para outra pessoa, seja perdoar ou receber o perdão, mas existe uma terceira situação, perdoar-se a si mesmo. Perdão, vamos lá para o versículo anterior, né? A professora não deixa passar nada aqui, gente. Vamos lá, em Mateus, capítulo 18, eu te perdoo, tá, amor? Mateus, capítulo 18, 21 e 22. Vamos lá, todo mundo lendo junto, então. Então, quer dizer, quando a Ieda faz uma coisa errada comigo, eu falo, né? Ela repete a coisa, 2. Ela faz 3, 7 vezes, Senhor, né? E Jesus fala, não é 7 vezes que você tem que perdoar a Ieda, é 7 vezes 70. Quanto dá isso, gente? Os bons de matemática aí? 400, aí eu já perdi a conta. Aí eu já perdi a conta quantas vezes eu tenho que perdoar. E essa é a ideia. Essa é a ideia. Para os judeus, o número 7 era um número de perfeição, o ideal. É aquilo que tem que ser feito como sendo pleno. E Jesus fala, você tem que sair daquilo que é normal, daquilo que é esperado, daquilo que é combinado e ir além. O servo, o discípulo de Jesus, ele vai além disso tudo. Então, nós temos que entender que o perdão é uma dinâmica diária que nós temos que fazer, primeiro pedindo perdão a Deus, perdão ao próximo, mas também tem uma terceira situação que é importante nós observarmos. Perdoar
a si mesmo. Muitas pessoas carregam tudo isso. Às vezes ela até já resolveu com a outra pessoa, ou a outra pessoa já resolveu com ela essa questão do perdão para aliviar da mágoa, ressentimento e tal, mas a própria pessoa não se perdoou. Você continua com o problema. Você continua com as consequências. Você continua vivendo com a vida amarrada. Você não cresce emocionalmente, você não cresce espiritualmente, você não cresce financeiramente, você não cresce de forma nenhuma. Porque você não se perdoou. E isso é muito importante. Porque às vezes você já até perdoou outra pessoa, ou recebeu o perdão da outra pessoa, mas eu não podia ter feito isso, eu tinha que, não, isso está errado. E você fica se torturando a si mesmo por causa de um pecado. Então você tem que entender o seguinte: a vida cristã, o servo de Cristo e os discípulos são pessoas que perdoam, são perdoados e se auto-perdoam no sentido de libertação que Cristo nos dá. Ele nos ensina isso em Marcos, capítulo 12, versículo 33. Vou falar mais rápido que você, Ira. Vamos ler todos juntos, tá? Vamos lá, todo mundo lendo junto então? A fala importante aqui, ela parece simples e quase automática, amar-se a si mesmo. Mas como a si mesmo? Esse como está relacionado que eu tenho que amar o outro e tenho que me amar. E a balança de quanto eu devo amar o próximo é como o quanto eu me amo. Agora, se eu não me amo, esse é o peso que eu vou amar a outras pessoas. Eu não vou amar. Eu tenho que começar a amar a mim mesmo, no sentido, não, que, nossa, eu sou bom, hein, eu sou forte, eu sou... Não, não é isso. A balança de amar-se a si mesmo, dá condição, assim, o quanto eu consegui amar o próximo, o quanto eu consegui, eu estou também me amando e tenho que me amar nessa dimensão. É uma balança disso. Você não vai conseguir amar ao próximo, perdoar ao próximo, ajudar ao próximo, você mesmo não se autoajuda, no sentido de buscar em Deus essa libertação, porque Deus já te perdoou. Não é bacana isso? Deus já te perdoou, Ele já te libertou, mas você não se libertou daquilo que você está vivendo. E nós precisamos nos libertar. Sabe como a gente se liberta disso? Sabe de que maneira a gente se liberta disso, gente? Alguém sabe? Aí. Vamos ler todos juntos, né, Ieda? Vamos lá, o que está escrito aí? Se Ele é fiel e justo para nos perdoar e, veja, purificar. Jesus nos perdoa e nos purifica. Se confessarmos os nossos pecados a Ele e aceitarmos pela fé que esses pecados estão confessados. Eu não tenho que pedir perdão para você 10 vezes. Eu tenho que pedir de coração uma vez. E uma vez você tem que me perdoar. É assim com Deus também. Eu não tenho que pedir perdão 20 vezes para Deus de um mesmo pecado. Não. Desculpa, eu sei que está avançado o tempo, só... porque às vezes a gente perdoa a pessoa mesmo sem sentir vontade, né? Porque é uma ordenança do Senhor, que nós perdoemos as pessoas, né? Então, às vezes, o coração está amargurado, magoado com aquela pessoa, mas quando a gente libera o perdão, quebra aquele sentimento, aquele ambiente ruim se transforma, né? Certíssimo, e por isso que nós somos servos, por isso que nós somos discípulos de Jesus, nós aprendemos com Ele. E através da lição dele, nós temos que, mesmo não sendo a nossa natureza, porque a nossa natureza é uma natureza má, gente. Eu sou mal, por natureza. O que há de bom em mim
é o que Deus habita em mim e domina na minha vida. Então, veja, a forma de eu me livrar, de não me amar a mim mesmo, né, é eu conseguir entender que eu preciso confessar os meus pecados a Ele. E entender que Ele vai me perdoar, já está me perdoando e está me purificando. Tá bom? Veja, não adianta eu tentar esconder, né? Perdoar também não é relevar, né? Deixa eu falar um negocinho. Foi muito bom você ter colocado isso, porque a gente às vezes acha que precisa estar sem a tristeza daquilo que aconteceu para conseguir perdoar. Mas se eu for esperar a tristeza sair do coração, não sai nunca, ela só aumenta, ela fica que nem a raiz da mandioca, ela vai crescendo. E na hora de tentar tirar, fica um buraco no lugar, porque o problema ficou tão grande. A mesma coisa é quando a gente tenta relevar. Eu lembro de uma situação que uma pessoa veio pedir perdão para mim, ela tinha realmente me magoado muito, uma amiga e tal, e ela veio pedir perdão para mim, mas ela falou assim: se eu te fiz alguma coisa, me perdoa. Eu fiquei com mais raiva ainda. Porque se ela me magoou, mas ela nem sabe, é eu que tenho que ainda dizer se ela fez. Gente, quando a gente faz alguma coisa, a gente dá nome para aquilo. Não é se eu te fiz, me perdoa. Me perdoa porque eu falei isso. Me perdoa porque eu esqueci. Me perdoa porque eu fui ingrato com você. Me perdoa porque eu fui grosseiro na maneira como eu falei. A gente dá um nome para o problema. Porque, senão, isso é jogar o problema embaixo do tapete. E isso aumenta o problema para você e vai deixar outra pessoa mais ainda com raiva. Eu só consegui perdoar aquela minha amiga porque eu aprendi que o perdão precisa partir de mim. Eu não tinha que esperar ela pedir perdão direito, mas eu liberar perdão, porque senão eu ia ficar com a sujeira embaixo do tapete. Então, relevar é você desconsiderar o que você fez ou o que a outra pessoa fez. Não adianta você dizer assim: ah, tudo bem, eu deixo para lá. Não, a gente nunca deixa para lá. As coisas ficam no nosso coração. Se você fez alguma coisa errada, tira tempo. Se você tem vergonha de pedir perdão, pede para o Espírito Santo te ajudar. Mas, gente, é libertador. E depois, se você tem dificuldade de pedir perdão, é bom, porque você vai fazer todo o esforço para não errar. Porque não é gostoso pedir perdão. A gente fica com vergonha, a gente fica sem jeito, a gente enrola, a gente quer falar: se eu te fiz alguma coisa, me perdoa. Não. Você vai pedir perdão e dar nome aos bois. Tá certo? É um exercício difícil, mas aqui é uma classe para você estar aprendendo a ser servo. Administrador dos bens do Senhor. Conhecedor dos mistérios de Cristo. Não é esse o versículo que nós lemos juntos? Então, relevar é jogar o problema embaixo do tapete. Não dá certo. Vamos à prática, então. Vamos praticar. Eu sei que eu também não gosto de pastor que faz isso, né? Mas eu vou fazer isso. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: me perdoa. Não importa o quê, mas eu devo ter feito alguma coisa. É só para praticar. Agora a outra pessoa fala: eu te perdoo. Você vê que dá um negócio esquisito na gente, né? Vamos de novo agora? Vira para trás, que assim a gente se mexe um pouquinho. Fala para alguém aí atrás de você: me perdoa. Me perdoa. Agora você vai falar para outra pessoa: eu te perdoo. Isso. Viu que não doeu muito? Não arrancou um pedaço. Ajudou. É claro que na vida real, né, na realidade, dói, gente. Não é fácil. Não é fácil pedir perdão e não é fácil perdoar. Mas acontece que nós somos servos de Cristo. Nós trazemos em nós o sangue de Cristo. Nós trazemos em nós o nome de Cristo. E nós somos conhecidos no mundo espiritual por causa disso. E o diabo não tem autoridade de falar de nós
quando nós estamos cobertos pelo perdão de Cristo. Somos pessoas que perdoamos e que reconhecemos os nossos pecados e pedimos perdão. Isso não é lindo? Então, gente, com isso a gente enfrenta o diabo. Ele não tem nada para nos acusar quando a gente está limpo de culpa. Não é maravilhoso? Pouco tempo, né? Para um assunto tão de vida, né? Mas vocês sabem que a nossa igreja, a Memorial de Jundiaí, né? Nós somos parceiros, né, de ministério. E existe o ministério chamado Razão para Viver, que a nossa igreja apoia. Ministério Razão para Viver, ministério que a nossa igreja apoia. E nós estamos abençoando pastores e missionários em diversas áreas do Brasil, né? Por isso que eu não estava aqui, né? Eu estava na Bahia, né? Não estava na praia, nem tomando água de coco, né? Estava trabalhando com missionários e pastores lá, levando uma palavra de encorajamento, uma palavra bíblica para eles, né? E você pode nos escutar, porque é um ministério ligado à nossa igreja, através, marca aí no teu celular, vou te dar o endereço. Está lá no começo, olha lá, vamos lá no começo. Você vai poder nos ver, nos ouvir, nos abençoar, abençoar outros pastores e missionários, porque a nossa igreja, isso, lá, www.rpv.org.br, chama Ministério Razão para Viver. Todo dia tem uma mensagem nova lá, para você ouvir, todo dia, deixa lá, falou para deixar lá. Todo dia tem uma mensagem nova, todo dia nós trocamos uma mensagem bíblica ali para você. Lá tem vídeos, tem artigos que a Ieda escreveu, que eu escrevi, que o pastor Suindo escreveu. Então, é uma fonte de informação, além do nosso site da nossa igreja, né? Então, nunca esqueça de instalar o site da nossa igreja, mas também ter o site do ministério que a nossa igreja está apoiando para abençoar pastores e líderes e igrejas através desses programas, tá bom? Essa é uma tarefa que a gente vai cobrar no domingo que vem. Você entrou no nosso site, da IBMJ e do RPV. Se não entrou, né, vai entrar. Eu te perdoo por isso, tá? Já se até hoje você não entrou, está perdoado, irmãos. Mas não repita isso de novo, tá? Porque é muito feio. Mas quando a gente olha tudo isso que nós estamos vendo, o livro que nós estamos usando é do ministério que nós estamos ligados, né? A nossa igreja está ligada, Dr. Charles Swindoll, né? E ele tem uma frase nesse livro, né? Eu, um servo, que ele diz o seguinte: se o perdão é o processo pelo qual Deus cura nossas feridas interiores, então, esquecer é a remoção dessa horrível cicatriz. Então, esse é nosso exercício, esse é nosso trabalho, esse você vai achar nesse capítulo, né, que nós estudamos com vocês, desse livro, né, eu, um servo, né, você vai ver. Então, o pastor Charles Swindoll faz parte do nosso ministério, que faz parte do ministério da nossa igreja, mas eu gostaria de encerrar com um grande mestre, aquele que nos ensinou a perdoar e ser perdoado. E em Lucas, capítulo 23, 34, diz o seguinte, o que diz, irmãos? Vamos lá. Brincadeira, né? Brincadeira. Aquele jovem de 33 anos entregou a vida dele por todos nós. E ainda pediu para que Deus nos perdoasse. Perdoasse porque colocamos na cruz, perdoasse porque nós não o consideramos, perdoasse porque às vezes nós nos esquecemos dele, mas ele já pediu perdão, né? Pediu perdão. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Que nós, como discípulos, servos de Jesus Cristo, possamos tê-lo como exemplo. Eu não sou exemplo, a Ieda não é exemplo, mas ele é o nosso exemplo máximo. E é por causa dele que nós nos dispomos hoje de manhã a buscarmos, a darmos perdão e recebermos também o perdão que as pessoas nos pedem. A Ieda vai dar algumas sugestões para nós, que vai nos ajudar bastante durante essa semana, já que o nosso tempo foi curtinho, né? Hoje, né? Cada bênção da mensagem de manhã, ela vai dar algumas sugestões que vão nos ajudar. Quem assistiu o filme essa semana? Deu tempo de assistir filme? Qual que você assistiu? A Mãos Talentosas você assistiu? Muito bonita, não é?
Lindo filme. Quem assistiu os que a gente postou semana passada? Não achou? É no YouTube, você tem que procurar. Pelo YouTube você tem. O Fazendeiro e Deus, você tem que alugar. Você pode alugar num dos streamings, eu não sei qual que é o streaming, mas acho que é R$10 para alugar o aluguel. E o outro, A Morada da Sexta Felicidade, é um filme muito antigo, então você não precisa alugar, você pode entrar pelo YouTube e encontrar naquele endereço que eu passei. Mas vale a pena, com a Ingrid Bergman, que é maravilhosa, né, atriz. O filme que nós colocamos como sugestão para essa semana é A Cabana. Esse filme gerou muita polêmica e tal, mas também porque o pessoal assistiu o filme achando que era um filme descritivo sobre Deus. Gente, é uma parábola sobre o perdão. É uma parábola sobre o perdão. É um filme muito bonito, ele é muito tocante, é uma mensagem muito forte, mas não é para você assistir o filme achando que isso é uma descrição de Deus. Não. É uma parábola, é como Jesus também usava parábolas para ensinar. Então, assista, é uma boa sugestão. A gente também está deixando aqui como sugestão o livro do Timothy Keller, que é Perdoar, o que eu devo fazer, como eu devo proceder para perdoar. Então, é um bom livro. A gente não vende livros, então você vai ter que achar onde é que vende, pela Amazon, sei lá, já estou fazendo propaganda aqui da Amazon, né? Ou qualquer outra online, livraria que você possa fazer. Tá? Nós estamos deixando aqui outras leituras que você pode usar durante a semana. Tá bem? Esse material você pode pedir para o pastor Oswaldo, toda a apresentação de todos os domingos você pode ter, se você pedir para o pastor, você pode, acho que até baixar pelo aplicativo, não sei como é que isso está colocado lá, preciso ver, mas ele pode passar para vocês, de todos os domingos, com todas as leituras bíblicas, tá? Então, isso daí para você ler durante a semana. Tarefa da semana. O que vocês acham que vai ser a tarefa da semana? Perdoar e pedir perdão. Se você lembra de alguma coisa que você fez, não pediu perdão, a pessoa foi, mas eu não pedi perdão e a pessoa já morreu, o que eu faço? Bom, eu vou pedir para Deus me perdoar e vou liberar, ou eu vou liberar perdão. Às vezes, meu pai me magoou, mas ele abandonou, não sei onde ele mora. Bom, a minha oração dessa semana é liberar perdão. Vou liberar perdão, vou liberar perdão. Isso vai ser cura na sua vida. Isso vai tirar a autoridade do diabo com a mágoa, com rancor, com desejo de vingança. Isso vai sair da nossa vida, para que a gente possa ser liberto, pleno no Espírito. Vocês acreditam nisso? Digam amém. Nossa, que final pentex, né, que a gente está fazendo. Mas é isso mesmo. Vamos orar para a gente encerrar, então? Não se esqueça, tem tarefa, tá bom? E se você tiver um tempinho, assista A Cabana. Eu acho que tem que alugar também, mas também deve ser R$10. Não é muito caro, não, para alugar. Tá bom? Mas é um filme que vale a pena assistir, vai ser bem tocante para nós. Vamos ficar em pé, vamos agradecer. Você gostaria de agradecer ao Senhor por essa mensagem que tocou seu coração, te deu um chacoalhãozinho. Você está aprendendo que pedir perdão tem que dar nome para o problema, para pedir perdão e perdoar. Desse jeito, vamos orar então? Obrigada, Senhor, por esse tempo tão especial que nós tivemos juntos, juntas. E a gente recordar todas essas coisas, porque algumas coisas a gente já sabe, mas é difícil, às vezes, trazer para o nosso dia a dia, para o nosso coração. Parece que quando a gente perdoa, a gente vai liberar aquela pessoa de um mal tão grande que ela nos fez. Mas, Senhor, a gente não quer ficar com nada de mágoa, a gente não quer ter arquivo no nosso coração, a gente não quer ficar guardando, a gente não quer ficar aumentando aí essa raiz de mandioca no nosso coração. Não, Senhor, a gente quer ter uma vida livre para a gente conhecer os mistérios de Cristo, as coisas grandiosas que o Senhor tem para nós. Senhor, nós dedicamos esse dia ao Senhor, todos os nossos bens, nossa família, os nossos sonhos ao Senhor, para que o Senhor seja sempre o dono da nossa vida e nós possamos ser mordomos fiéis daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom domingo, gente. Deus abençoe. Obrigada por terem aguardado mais uns minutinhos extras. Tá? E agora todo mundo correndo para tirar o frango
da geladeira, do congelador.